Hoje é domingo de Ramos. Eu quero dizer para vocês que aqui meu painel é vermelho, porque domingo de Ramos e sexta-feira da Paixão, a igreja vai estar de vermelho. Aí eu quero falar do domingo de Ramos. Mas antes, eu quero falar para vocês dos 5 domingos da Quaresma, que foi muito importante, de muito ensinamento para a nossa conversão. O primeiro foi a tentação de Jesus no deserto, que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E por que Jesus foi para o deserto? Porque ele foi tentado pelo Satanás. E Jesus tinha tudo para não precisar ir para o deserto. Isto mostra que nós também, às vezes, vamos parar no deserto. Mas não estamos lá sozinhos, porque Jesus está com a gente. E para sair de lá só depende de nós, da oração e jejum, e também da palavra. No segundo domingo, Jesus queria mostrar para os discípulos, os 3 discípulos que ele amava, Pedro, João e Tiago. Ele queria mostrar para eles como seria ele na sua segunda vinda. Pedro ficou tão encantado que queria ficar logo lá. Ah, Senhor, eu vou fazer uma tenda para o Senhor, outro para Elias e outro para Moisés. Mas Deus queria mostrar para eles 3 que Elias e Moisés já tinham morrido há muitos anos atrás. Então, Deus fez uma nuvem passar entre eles, que eles ficaram com medo. Quando eles despertaram, só estava Jesus. Aí Jesus disse para eles: olha, vamos descer. Vocês não falem para ninguém o que vocês viram aqui. Só pode falar no dia da minha ressurreição. Jesus quis mostrar para nós que antes de ver ele na sua glória, precisamos passar pelo sofrimento, pela cruz e pela morte. Porque Pedro achava que ele já estava na glória, mas não. Jesus queria só mostrar para eles como seria a glória. É isso, gente, que Jesus quer da gente, carregar a cruz, carregar com paciência. Porque Jesus não deixa a gente carregar a cruz sozinho. Ele nos ajuda. Então é isso que ele quer mostrar para a gente. Tenha fé, confie em Deus, carrega a sua cruz. O terceiro domingo, o quarto e o quinto, tem tudo a ver com o nosso batismo. O terceiro domingo é da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela era pecadora, porque ela cometia adultério. E Jesus, passando pela Samaria, porque os judeus, eles caminhavam num caminho muito longo, mas passar pela Samaria, eles não passavam, porque eles odiavam os samaritanos. Então, eles preferiam ir por um caminho mais longo. Mas Jesus tinha um propósito na vida daquela pecadora. Então, ele, voltando para a Judéia, passou pela Samaria ao meio-dia. Aí ele sentou num poço. Esse poço é a história do poço de Jacó. Jesus sabia que aquela mulher, meio-dia, ia passar por ali, porque na comunidade dela, ela era conhecida como uma mulher pecadora. Então ela ia do meio-dia porque ela ia estar sozinha no poço. Mas quando ela chegou lá, Jesus estava lá. Aí Jesus olhou para ela e disse: dai-me de beber. Ela disse: como é que você, sendo um samaritano, me pede água, se vocês odeiam os samaritanos?
E ele falou: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você mesmo é quem me pediria água. E eu lhe daria água viva, que nunca mais você ia precisar vir aqui pegar água. Ela disse: esse homem não é só um judeu, não. Aí ela foi e disse: me dá dessa água para eu beber. Aí o que é o Evangelho está falando para nós? Que aquela mulher estava com sede, sede do Espírito de Deus, porque ela era uma pecadora. Jesus quer dar essa água para nós, para que a gente lave o nosso coração, para ficar um coração limpo e convertido. É isso que Jesus quer para nós. E essa água é essa água que nós recebemos no batismo. Vamos buscar a conversão, vamos perdoar mais nessa quaresma. Vamos entrar nessa semana forte, com o espírito forte. É isso que Deus espera de nós. No quarto domingo, o evangelista João fala do cego de nascença. Ele diz que Jesus estava caminhando com seus discípulos, aí ele viu um cego. Aí ele parou, os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi esse homem ou foram os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem foi este homem e nem foram os pais dele. Porque para os judeus, quando uma pessoa nascia com deficiência, eram os pais que estavam pagando pelo pecado que cometeram. Mas no nosso tempo de hoje, ainda existe essa crença. Ainda tem gente que pensa assim. Jesus cuspiu na mão, fez lama e passou nos olhos do cego. E disse: vai para o tanque de Siloé e se lave. E ele foi para o tanque de Siloé. Lá ele se lavou, ele ficou muito feliz. Estava vendo. E as pessoas começaram a perceber que ele estava vendo e o que teria acontecido, porque ele estava vendo. Porque as pessoas não estavam entendendo o porquê daquela cura dele. No que ele começou a ver, ele começou a ver as pessoas arrumadas, ele também quis ficar, então ele ficou igual a todo mundo. Mas as pessoas não viam assim. Ele era cego, se chamava de cego. Passou a ser mendigo, a chamava cego mendigo. Quando ele foi curado, aí passaram a chamar ele de ex-cego. Sabe o que é que Jesus quer da gente? E que esse evangelho está falando? Que nós não devemos ter preconceito. No quinto domingo, o João Evangelista está falando da ressurreição de Lázaro. A gente viu que no quarto domingo estava falando da luz. No terceiro falou da água. E agora no quinto, ele quer falar da vida. É tudo que se refere ao nosso batismo. Então Lázaro era amigo de Jesus, como Marta e Maria, suas irmãs. E sempre que Jesus ia a Betânia, ia para a casa deles para descansar. Mas quando Jesus se ausentou, o Lázaro adoeceu. E Marta e Maria mandaram dizer para Jesus que seu irmão estava muito mal. Jesus até que poderia ter ido fazer alguma coisa pelo seu amigo, como as irmãs achavam que ele ia fazer. Mas Jesus tinha um propósito.
Quando Jesus chegou, Marta disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí ele disse: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aí Jesus pediu para ir até o túmulo. Aí ele disse: tirai a pedra. Senhor, já cheira mal. Já faz 4 dias que ele morreu. A ressurreição de Lázaro é a nossa ressurreição. Que Jesus quis tirar a gente da morte do pecado para viver a graça da vida. É isso que Jesus quer para todos nós. Agora eu vou falar do Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é o único domingo que tem 2 evangelhos. O Evangelho da Bênção dos Ramos e o Evangelho que narra a paixão e morte de Cristo. Como nós estamos no ano A, os 2 evangelhos vão ser de Mateus. Agora segue a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que dá início à Semana Santa. Ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e sentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem sentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele.